Olá a todos. Mais uma unidade da disciplina de processamento de tempo real e tolerante a falhas do curso de Engenharia de Computação da UEMA. Nos capítulos anteriores, o primeiro foi a unidade 1, fizemos uma introdução sobre processamento de tempo real e sobre questões relacionadas à tolerância a falhas no caso. No capítulo 2, na unidade 2, tratamos sobre arquitetura de software de tempo real, onde podemos falar sobre processos e modelos de sistemas baseados em estados, organizações foreground, background, sistemas operacionais convencionais, arquitetura concorrente, alguns tópicos sobre orientação a objetos, sistemas estruturados. Nessa unidade, trataremos sobre especificação de requisitos, onde vamos ver alguns modelos interessantes para utilizar tanto na especificação de requisitos como na parte de projeto, que muitas das vezes vamos dizer, as metodologias, né, as técnicas ou notações utilizadas, elas podem ser utilizadas para ambas as áreas, né, de especificação, de requisitos e projeto. E muitas das vezes não tem uma clareza, vamos dizer assim, a separação desses dois tópicos importantes, né, no projeto de sistema de tempo real, que é a especificação e o projeto propriamente dito. Bem, então, como roteiro dessa unidade, trataremos primeiramente de fazer uma introdução, falar sobre levantamento e categorização de notações, diagrama de fluxo de dados, que é um dos tipos de diagrama que são utilizados para poder justamente especificar e ou projetar sistema de tempo real, linguagens tabulares é outra metodologia, e máquina de estados, que é uma muito importante e muito utilizada, talvez uma das mais utilizadas, onde vamos dar um pouco mais de enfoque e vou deixar alguns materiais para também em aulas futuras para os senhores poderem ler e se aprofundar nesse tópico, que provavelmente é um tópico de outras disciplinas anteriores que vocês já tiveram ao longo do curso. Bem, para nessa videoaula, iremos tratar apenas do tópico 3.1 e 3.2. Ok. As notações selecionadas para expressar requisitos ou projetos podem ter um impacto muito importante no tempo de construção, bem como na corretude, eficiência e capacidade de manutenção do sistema em questão, no caso, o sistema de tempo real. Isso é uma definição que não só vale para o sistema de tempo real, mas para anotações de modo geral. Tá? Sempre que se quer definir requisitos, expressar requisitos ou projetar algum sistema, a escolha dessa notação, dessa linguagem de notação, ela é imprescindível para garantir, né, uma construção correta, eficiente, sentido até de possibilitar a prova de que os requisitos vão atender, né, ao que foi especificado e até facilitar a manutenabilidade, né, a capacidade de manter esse sistema, de evoluir ao longo do tempo. Bem, propriedades desejadas para as linguagens de notação de requisitos e projetos de sistema de tempo real. Que propriedades são adequadas ou desejadas? Basicamente a precisão, né? É importante que essas linguagens de notação sejam precisas e não ambíguas. Precisas no sentido que ela seja exata naquilo que é declarado. E não ambíguas para que garanta que não haja nenhuma indefinição ou imprecisão, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, não haja nenhuma um duplo padrão, vamos dizer assim, algo que possa causar alguma confusão para quem está interpretando, lendo ou até escrevendo essas, vamos dizer assim, essas notações. Bem, a ideia é que, de modo geral, essas propriedades, né, precisão e não ambíguas, elas garantem que, por exemplo, clientes e implementadores possam concordar sobre comportamentos requeridos e o reconheçam em operação. Então, a ideia é que, ao olhar para esses esquemas, né, que representam a notação, eles possam verificar os requisitos sendo até mesmo provados, vamos dizer assim, ou validados, de algum modo, claro. Há necessidade também de uma especificação formal, ou seja, sempre que falamos de requisitos e projetos de sistemas de tempo real ou de forma geral, é muito importante que haja uma especificação formal.
Nesse quesito, é muito difícil nós falarmos em linguagens naturais para representar essa especificação formal. Linguagens como o português e o inglês, muitas das vezes. Na prática, as linguagens naturais elas não são adequadas, mas às vezes elas podem ser empregadas junto com algum tipo de esquema mais formal, vamos dizer assim, tá? Um conjunto de esquemas formais para poder, por exemplo, muitas vezes o inglês é utilizado junto com uma notação gráfica para representar ou para ajudar, né, ou apoiar a linguagem de notação. Existe também uma preferência por linguagens gráficas e simbólicas ao invés de textuais. Então, é uma preferência porque rapidamente um cliente ou um implementador podem, né, observar aquela linguagem e já entender mais rapidamente o que se quer realizar, certo? Então, muitas das vezes é uma preferência. Em modo geral, os projetistas eles preferem linguagens gráficas. Isso aí é segundo o Shaw, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. Bem, qual o objetivo de se especificar e projetar sistema de tempo real? Então, é uma boa pergunta. Qual o objetivo? A ideia é estabelecer e provar a propriedade de um sistema antes dele ser construído. Então, a ideia de especificar é justamente, talvez, através dessa especificação, é possível também provar que essas propriedades, né, elas trabalhem como se foi especificado. E garantir que o sistema também exibirá o comportamento, né, as propriedades e comportamentos também especificados. Neste caso, as notações selecionadas para especificar e projetar devem, além de ser formais, como eu já falei anteriormente, né, ter aquele formalismo, né, toda uma construção formal para isso, elas precisam, né, também, ou né, devem ser formalmente definidas. Também passíveis de manipulação formal, né, que a ideia basicamente é essa. Então, pode-se então utilizar essa linguagem para algum tipo de processo de definição formal, tá? Ou manipulação formal. Infelizmente, para quase todos os casos práticos, né, a maioria das propriedades requeridas não podem ser provadas a priori, ou seja, muitas das vezes por conta da complexidade e extensão do sistema de tempo real. Então, muito difícil provar, né? Então, isso torna, vamos dizer assim, uma dificuldade, né? Mesmo que a notação seja formal, tem alguns critérios para utilizar para manipulação formal, é, a complexidade do sistema em tempo real pode impossibilitar a prova de muitas condições. Entretanto, comportamentos corretos para muitos cenários, né, vários cenários de interesse frequentemente pode ser demonstrados através de simulação ou prototipagem. Então, as, você pode utilizar uma linguagem que pode até permitir, né, você utilizar um simulador ou um software de prototipação para avaliar alguns cenários interessantes que já foram montados, que já foram validados por engenheiros e cálculos diversos. Então, promover a geração de comportamentos é particularmente conveniente se a linguagem de especificação é executável. Então, se você utiliza escolhe uma linguagem que permite ser executada em algum tipo de cenário, de simulação, prototipação, isso é muito interessante. É muito adequado e ideal para, por exemplo, engenheiros avaliarem, né, se os requisitos foram bem, estão atendendo às especificações. E especificações executáveis são também úteis para clarear e refinar requisitos e projetos. Muitas das vezes não se tem muito claro os requisitos de tempo, então é preciso às vezes avaliar em ferramentas úteis de simulação e prototipagem. Então escolher uma linguagem que se adeque a essa realidade é muito importante. Nessa unidade será examinado técnicas de especificação de projetos. Bem, levantamento e categorização de notações. É conveniente distinguir entre linguagens imperativas e descritivas. Então, como, como assim? Que tipo de linguagem são essas? Imperativas e descritivas. Qual a diferença entre elas? Vamos ver já.
As imperativas ou operacionais, basicamente elas especificam comportamentos fornecendo descrições algorítmicas. Lá na disciplina de introdução a algoritmos, ou introdução à programação, vocês devem ter visto que basicamente algoritmo é uma sequência de instruções, né, ou ações que devem ser executadas ou tomadas, né, para gerar algum tipo de comportamento em um tempo. Eu até acrescentaria que nessa definição do Shaw, em um tempo definido, porque não só porque estamos falando de sistema de tempo real, mas geralmente o algoritmo de modo geral ele tem que ser executado em um tempo definido, porque senão geralmente esse algoritmo pode entrar em um loop infinito e aí é, vai entrar naquelas questões de starvation e etc., que podem prejudicar o sistema operacional, né? Você já deve ter visto esses conceitos em concorrência, sistemas concorrentes ou sistemas operacionais. Então, acrescentaria mais essa questão, que um algoritmo claro ele deve ser executado em um tempo definido, senão vai entrar em questões mais de sistemas operacionais e preempção e etc. Exceções e starvation e outras coisas. Então a ideia aqui é que essa notações do tipo imperativo operacionais elas se caracterizam por essa questão de ser uma descrição algorítmica, ou seja, ela tem um passo a passo para executar alguma coisa. Então essas especificações são diretamente executáveis, pois elas facilmente se traduzem em procedimentos computacionais correspondentes. Então essas linguagens imperativas elas têm essa finalidade. Então faça isso, atribua esse valor a essa variável, são coisas bem claras e bem que as linguagens de programação muitas das vezes elas, em modo geral, têm essa tendência, né? E por isso elas podem ser diretamente executáveis ou executadas. É simples produzir comportamento especificado, seja isso manualmente ou automaticamente. Então, é, é uma as linguagens imperativas elas tendem a nos, vamos dizer assim, a facilitar, né, a representação do processo, seja ele manualmente ou automaticamente. Permite a prototipagem rápida do sistema. Então, consigo sim desenhar isso em um software de prototipação e talvez até simular, né, as ocorrências dos eventos e os comportamentos. Engenheiros de projetos sentem-se mais à vontade com esse tipo de notações, já que são treinados para entender sistemas nesses termos. Então, o engenheiro passa todo o seu curso, né, vamos dizer assim, trabalhando com essa noção de notações imperativas. Então, está bem, vamos dizer assim, bem acostumado com esse tipo de notação. Então, muitas das vezes pode ser uma boa escolha para o time de projeto, ou especificação em projeto, no caso, escolher uma linguagem desse tipo. Existe também outro tipo que eu já falei, que são as declarativas, denotacionais ou de acessões. Então, elas têm basicamente a mesma ideia, que esses nomes são sinônimos para a mesma coisa. Então, a ideia aqui é especificar diretamente propriedades que devem ser satisfeitas ao invés de gerar diretamente comportamentos com as propriedades desejadas. A ideia aqui é que você defina afirmações ou declare afirmações, né, para que sejam através de lógica, através de álgebra, possa se tomar a decisão e gerar comportamentos, tá? Baseados em geral em matemática convencional, como teoria de conjuntos, álgebra e lógica simbólica, né? Condicionais, e ou, XOR, entre outros. Alguns dos esquemas descritivos também podem ser executados para gerar seus comportamentos inferidos, né? Existem diversas ferramentas, né, que podem ser utilizadas também, né? Você já deve ter visto coisas parecidas como Prolog e tudo. Então a ideia é bem parecida, né, aqui, na ideia de executar, né, para poder provar comportamentos, inferir comportamentos. Normalmente é mais fácil expressar e provar propriedades com essas linguagens, né? Então é muito mais simples de provar, né, porque existe toda uma teoria de lógica simbólica, conjuntos envolvida. Então, e talvez você já deve ter visto lá na disciplina de inteligência artificial alguma coisa parecida. Espero que sim. Se não, podem
mandar mensagem no Teams e eu posso mandar algum tipo de material para poder apoiar. Se vocês nunca ouviram falar de Prolog ou coisas parecidas, podem me mandar uma mensagem no chat e eu posso encaminhar para vocês um link ou um material importante para ajudá-los, tá bom? Difícil para utilizá-las para projetar sistemas. Então, a ideia é que é fácil de sim, pode ser fácil expressar e provar propriedades, mas entretanto não é tão simples utilizar esse tipo de linguagem declarativa para projetar sistemas, né? Porque elas não são adequadas, vamos dizer assim, porque muitas das vezes se baseiam em acessões e provas, então elas são mais adequadas para essa questão de especificação mesmo, em provar propriedades. Enfoque comum é descrever e testar operacionalmente sistemas. Então, por isso ela é muito adequada para especificar, porque ela, junto com a especificação, ela já permite a avaliação de que os requisitos estão atendendo. Ou também usar uma notação de acessões para expressar e verificar suas propriedades. Então, basicamente é isso. Então, a partir de agora, aqui são as referências, tá? Aqui da nossa disciplina, em modo geral. E a ideia a partir de agora é estudar três principais, vamos dizer assim, notações para especificar e ou projetar, né, sistemas de tempo real. Então, na próxima aula vamos ver os demais. Eu acho que vamos ter ainda mais 2 aulas sobre essa temática, tá ok? E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por meu e-mail, tá? Ou através do Teams, entrar em contato comigo por chat, ok? Então eu agradeço a todos, bons estudos, posso deixar algum material extra para leitura, tá bom? Para complementar os estudos feitos até o momento e para dar exemplos também dessas especificações que eu estou já começando a tratar. Obrigado a todos e até a próxima.